Olá, turminhas do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica Ribeiro. Todo mundo animado, todo mundo preparado para participar bastante daí do outro lado da telinha? Então vou querer ver, tá bom? Então, a partir desse momento, aumentem o volume da TV, coloquem o cabelinho atrás da orelha, que a nossa aula de hoje vai começar. Então, vamos lá? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, iremos continuar a revisão do gênero textual entrevista, que abordamos na nossa aulinha de ontem, ok? Então, vamos lá? Então, agora vocês deverão fazer a fluência da semana, a leitura do texto em voz alta. Ontem vocês fizeram a leitura silenciosa, hoje vocês realizarão a leitura em voz alta. Então, hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Batalhão do Bem. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, gente, façam realmente essa atividade e convidem as famílias de vocês. Tenho certeza que será um momento muito divertido, tanto para vocês quanto para ela, para cada um da sua família também, ok? Então leiam uma vez, leiam duas, leiam três e já vamos começar treinando aqui com a tia. Então o texto dessa semana é o texto Batalhão do Bem. Quem é que vai treinar lendo junto com a tia? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Daniel, de 13 anos, decidiu usar seu tempo livre para participar de ações sociais. Na hora que tem de folga entre as aulas de futebol e violão às quartas-feiras, visita creches para tentar solucionar os problemas dessas entidades. Nos reunimos toda semana para visitar creches para ver o que podemos fazer, conta Daniel. Em uma dessas visitas, ele e os amigos foram à creche Bela Vista e perceberam que seria ideal montar um parquinho onde as crianças pudessem brincar. A visita foi no final de maio, perto da festa junina, e aí a ideia veio. A festa junina da escola é beneficente, fala Daniel. Conversamos com a diretora e pedimos 50% da verba arrecadada para o nosso projeto. Ela concordou. Dinheiro na mão, os alunos foram para a segunda etapa. Na internet, eles pesquisaram preços e brinquedos adequados para crianças de até 7 anos. Acabamos fechando com uma fábrica de um amigo de uma professora que deu desconto nos 7 brinquedos que escolhemos, diz Daniel. E foi um descontão. Mais de 1.000, foi uma boa compra, resume o aluno. Daniel conta que, além de instalar o parquinho na creche Bela Vista, sua turma do bem já fez outras ações, como a campanha de roupas e agasalhos e a transformação de cadernos velhos em novos. Ajuda a propagar ações desse tipo porque acho importante ajudar. Acho que tudo o que a gente faz de bom volta para a gente, diz Daniel. O Estado de São Paulo, Estadinho, 7 de outubro de 2006, é um texto adaptado. Então, esse é o texto que vocês fizeram a leitura silenciosa de ontem e hoje vocês deverão fazer uma leitura em voz alta, apresentando a leitura de vocês para toda a família. Combinado? Então, muito bem. Hoje iremos continuar a revisão do gênero textual entrevista. Então, pessoal, a entrevista ela faz parte dos textos jornalísticos com função geralmente informativa, sendo veiculada pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, rádio, televisão, dentre outros meios de comunicação. Ok? Então, há vários tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. A entrevista de emprego, a entrevista jornalística, a entrevista social, a entrevista psicológica, dentre outras. Então, a entrevista ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos, como a reportagem e a notícia. Então,
A entrevista ela é marcada pela oralidade, ou seja, ela é produzida com base na interação entre duas ou mais pessoas. Tia, quem são essas pessoas? O entrevistador, que é quem realiza essas perguntas, que pode ser mais de um entrevistador também, e o entrevistado, que é quem responde a essas perguntas, que também pode ser mais de um entrevistado. Ok? Então, possui o objetivo de extrair informações e declarações sobre um determinado assunto, possuindo uma função social muito importante por possibilitar à população o acesso a esses conhecimentos, ok? Por meio de pessoas que apuram e detalham os fatos e os transmitem de maneira completa e coerente. Características: textos informativos e ou opinativos, presença de entrevistador e entrevistado, só relembrando que o entrevistador é quem realiza essas perguntas e o entrevistado é quem as responde. Linguagem dialógica e oral, então é um texto constituído com base em um diálogo, em uma conversa, e essa conversa irá gerar uma reflexão acerca daquele tema. Marca do discurso direto e da subjetividade, ok? Então, é um texto que será transcrito, a entrevista depois deverá ser transcrita, tendo a transcrição integral da fala tanto do entrevistador quanto a do entrevistado, podendo conter marcas da oralidade, bem como observações entre parênteses que explicam ações de ambos, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, como aplausos, risos, ok? E a subjetividade é que é um texto que pode conter a opinião tanto do entrevistador quanto a do entrevistado. Linguagem formal e informal. Então, a linguagem formal é aquela baseada na norma culta, a informal é aquela linguagem despretensiosa que utilizamos no nosso dia a dia. Planejamento da entrevista. Então, agora eu quero ver quem é que lembra como se planeja uma entrevista. Vamos lá? Eu aposto que vocês já estão com esse assunto na ponta da língua, não é mesmo? Então, o primeiro passo é a escolha do tema. Então, o primeiro passo para você realizar uma entrevista é escolher o tema daquela entrevista. Quando você escolhe o tema, você irá escolher a fonte, certo? Que é o entrevistado, que é a pessoa que possui mais conhecimento sobre aquele assunto e irá contribuir para o enriquecimento do seu texto, ok? Então, escolher o tema, escolher o entrevistado ou entrevistados. O próximo passo é a elaboração de um roteiro. Então, o roteiro, pessoal, é um material que o entrevistador deverá ter em mãos durante todo o seu trabalho de entrevista. Então, como o próprio nome já fala, roteiro são questões que irão nortear todo esse trabalho. Então, para se elaborar um roteiro, deve-se fazer antes um trabalho de pesquisa, tanto sobre o tema, quanto sobre a fonte da sua pesquisa, que será o entrevistado. Ok? Então, essas questões irão nortear toda a entrevista, todo esse trabalho. Então, é um material imprescindível para se realizar uma entrevista. Embora que no momento daquela conversa, no momento daquele diálogo, possa surgir outras questões interessantes que não estão ali escritas no texto, no roteiro, certo? Mas que o entrevistador poderá acrescentar e deixar ainda o seu texto ainda mais rico. Próximo, o título. Então, pessoal, se você for transmitir, se você for passar a sua entrevista, por exemplo, para um jornal, uma revista, a internet, ela deverá ser transcrita. Então, muitas vezes, muitas entrevistas, elas possuem um título. Esse título ele deve ser interessante e atrativo para o público leitor, para poder chamar a atenção do leitor, ok? E por fim, a revisão. Então, você já fez todo esse trabalho de escolha do tema, escolha do entrevistado, elaboração de roteiro, um título. O próximo passo será a revisão desse texto para identificar possíveis erros na escrita, ok? Então, depois que você realizou sua entrevista com o entrevistado, caso você queira transmitir ela, apresentar ela para um público leitor, no momento da sua entrevista, você deverá levar um gravador ou uma câmera,
para gravar, para filmar sua entrevista e depois você irá realizar o trabalho de transcrição da fala tanto do entrevistador quanto a do entrevistado, ok? Então, todo mundo lembra direitinho? Só relembrando, vamos lá, todo mundo junto com a tia. Escolha do tema, elaboração de roteiro, título e revisão. Belezinha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Como se organiza uma entrevista? Só relembrando, pessoal. Então, aqui em cima, temos a seção da revista ou jornal. Um pouquinho mais abaixo, o nome do entrevistado. Próximo. Introdução à apresentação da pessoa entrevistada, que é aquele resuminho que fica antes de começar as perguntas da entrevista. Então, para o leitor poder se situar quem é o entrevistado ou entrevistados, ok? E saber como aquela pessoa se associa à temática que será abordada no texto da entrevista. Nome do entrevistador. Título, que deve ser atrativo, criativo para chamar a atenção do leitor. Foto do entrevistado. Frases em destaque do entrevistado, aquelas frases marcantes, ok? E, por fim, o texto formado pelas falas do entrevistador e do entrevistado. Então, temos aqui também alguns tipos de entrevista, só relembrando, gente, que eu sei que vocês também já sabem tudo sobre os tipos de entrevistas. Temos a entrevista individual, que é realizada entre um único entrevistador e um entrevistado, que deve ser previamente agendada. Temos a entrevista exclusiva, que é uma entrevista concedida a apenas um único jornalista com um assunto ainda desconhecido por todos, por isso que o nome é exclusiva. Temos a entrevista em grupo, que é realizada com vários jornalistas de diferentes veículos de comunicação, que é conhecida como coletiva de imprensa, em que cada um irá fazer sua respectiva pergunta ao entrevistado ou aos entrevistados. Temos a entrevista de personalidade, que é uma entrevista feita com uma pessoa famosa, certo? Que irá falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus gostos, sobre os seus hábitos. Temos a entrevista de pesquisa, que é realizada por pessoas que possuem conhecimento técnico sobre aquela área. Então, eles irão transmitir aquele assunto claro que de uma maneira mais compreensível para todos, então eles irão fornecer conhecimentos técnicos sem deixar de lado uma linguagem mais simples, mais acessível ao público. Temos a entrevista opinativa, que é realizada por pessoas que possuem conhecimento sobre aquela área, como atletas, estudiosos, ok? Profissionais consagrados naquela área. E a de rotina, que é constituída com base em fatos do nosso cotidiano, e os personagens são pessoas envolvidas nesses acontecimentos, ok? Como assaltos, enchentes e etc., dentre outros acontecimentos que acontecem no nosso cotidiano. E temos aqui também entrevistas não presenciais. A falta de tempo das pessoas e o avanço da tecnologia tem contribuído para que o gênero entrevista sofra transformações. Então, gente, antigamente era necessário que para ocorresse uma entrevista, o entrevistador estivesse necessariamente frente a frente com o seu entrevistado. Com o avanço da tecnologia, uma pessoa pode conceder uma entrevista do outro lado do mundo, ao vivo, certo? Por exemplo, a entrevista na televisão, a pessoa está lá no Japão, ela pode conceder aquela entrevista ao vivo para o programa de televisão. Então, muitas entrevistas, principalmente no nosso dia de hoje, que agora estamos precisando manter um distanciamento social, elas estão sendo realizadas online. E isso é possibilitado através da tecnologia que avançou bastante. Muito legal, não é? Dicas para realizar uma entrevista. Então, temos aqui: planejar a entrevista com uma pauta de assuntos sobre os quais vai formular as perguntas, iniciando pela mais simples. Próxima:
Registrar nome ou nomes da ou das pessoa entrevistada ou entrevistados e dados básicos de sua ou suas biografia ou biografias. Preparar um texto introdutório sobre o ou os entrevistado ou entrevistados, sua ligação com o assunto da entrevista, se for o caso, e os objetivos da entrevista. Registrar toda a entrevista. O melhor é usar um gravador ou câmera de filmagem, com as falas sendo depois transcritas em computador, e na falta de equipamentos para registrar o momento da entrevista, use o recurso de transcrever diretamente a fala do entrevistado em papel, ou seja, à mão. Fotografar o entrevistado, transcrever a entrevista, organizar a forma como vai ser publicada e, por fim, tenha sempre em mãos um roteiro da entrevista que pretende realizar, ok? Então, aqui são algumas dicas para vocês realizarem uma entrevista nota 10. Então, a tia vai dar aqui um exemplo. A tia fez uma entrevista com a professora que vocês adoram, que é a professora do 4º ano, a professora Gleiciane Gomes, professora de matemática. Então, vamos conferir? Gleiciane da Silva Gomes, 35 anos, professora da Prefeitura de Teresina há 7 anos, natural de Teresina, Piauí. A professora Gleiciane Gomes, conhecida por suas aulas de matemática lúdicas e criativas na TV, concedeu uma entrevista para as turmas do 4º ano, em que aborda um pouco de sua vida, carreira e interesses pessoais. Onde estudou? Estudei na Escola Fundação Bradesco de Teresina, Piauí, desde a alfabetização, concluindo o ensino médio em 2003, na Faculdade FAP. Onde fiz minha graduação para pedagogia, na Múltipla, onde fiz minha especialização em psicopedagogia e docência para o ensino superior. Onde trabalhou antes? Durante a minha vida profissional, trabalhei como promotora de vendas em supermercados, promovendo uma marca de farinha de trigo. Esse foi o meu primeiro emprego aos 17 anos. Depois trabalhei em uma conhecida loja de roupas femininas Marisa, também na empresa Microlins, dando palestras e ajudando a encaminhar jovens ao mercado de trabalho. E por último, em um instituto de educação infantil particular. Quanto tempo passa no seu trabalho atual? Minha carga horária diária é de 8 horas por dia, 40 horas por semana. Porém, em tempos de pandemia, extrapolamos esse tempo para poder dar conta da demanda, pois temos que lidar com diversas tecnologias que exigem mais tempo que o habitual. Isso é verdade, tá, gente? Sempre gostou de trabalhar com isso? Sim. Uma parte de mim se encontrou nessa profissão e prezo muito pelo meu trabalho. Gosto de fazer minhas tarefas bem feitas e tenho sempre como objetivo que a aprendizagem chegue às nossas crianças assim como deve ser, pois elas devem ser o foco de todo professor. Muito bem. Você gosta de ler? Sim. Ler nos torna seres mais conscientes, pensantes e ativos, mas prefiro os livros de mão mesmo, com toda a tecnologia ao nosso favor. Gosta do que faz? Sim, tenho propriedade em dizer que gosto do que faço, gosto de me sentir dinâmica e essa profissão me permite ser assim. Gosto de ensinar e estar em constante aprendizado. Gosto, acima de tudo, de ser uma parte importante do futuro de muitas crianças e poder colaborar de forma positiva para isso, pois enquanto professores carregamos essa grande responsabilidade. Muito bem. Então, gostaria de agradecer à professora Gleiciane, que nos concedeu essa entrevista. Um beijo. Gosto muito dessa professora, admiro o seu trabalho com aulas de matemática maravilhosas que a tia também assiste. E fiquei muito feliz com a sua colaboração para os alunos do 4º ano. Então, vocês gostaram da entrevista da professora Gleiciane? Eu amei. Então, agora a tia vai apresentar alguns desafios nota 10 que enviaram da semana passada. Já estou ansiosa, porque vocês estão arrasando. Então, vamos conhecer quem são essas estrelinhas?
Temos aqui, ó, a câmera filmadora do aluno Luiz André Rodrigues de Carvalho, do 4º ano, da Escola Municipal Dona Isabel Pereira, professora Tatiane Freitas, imagens concedidas e autorizadas pelos pais do aluno. Olhem aqui, gente, que legal! Amei, Luiz! Um beijo, ó! Um beijo para o Luiz André, que caprichou em sua produção. Um beijo para todo mundo que faz parte da Escola Dona Isabel Pereira e para a professora Tatiane Freitas, que contribuiu para que esse trabalho fosse realizado. Um beijo também para os pais do Luiz André, que concederam as fotos. Então, ó, adorei. Palmas para o Luiz André. Gostei de ver, Luiz. Arrasou. Próximo. Temos aqui a câmera filmadora da aluna Ana Vitória Monteiro, do 4º ano da Escola Municipal Dona Isabel Pereira, professora Tatiane Freitas. Imagens concedidas e autorizadas pelos pais da aluna. Então, olhem aqui que linda, gente, a Ana Vitória. Ela arrasou em sua câmera. Utilizou a criatividade com materiais que a tia nem tinha falado aqui, ela utilizou os materiais que ela tinha na casa dela. Então ficou perfeito, Ana Vitória. Amamos, tá bom? Palmas para Ana Vitória. Um grande beijo. Gente, a tia fica encantada com a participação de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo para todo mundo da escola dela, Dona Isabel Pereira. Mais uma vez para a professora Tatiane Freitas e para os pais dela que concederam as imagens, ok? Então, parabéns, Ana Vitória. Um beijo, continua nos assistindo. E temos aqui mais uma aluna nota 10, a aluna Sara Vitória Campos Souza, do 4º ano da Escola Municipal Dona Isabel Pereira. Professora Tatiane Freitas, imagens concedidas e autorizadas pelos pais da aluna. Ah, gente, eu quero uma câmera dessa para mim, a tia não tem essa criatividade de vocês. Olha que perfeita. Parabéns, Sara Vitória, você caprichou. Amei. E vocês gostaram? Eu aposto que sim. Então, um beijo para Sara Vitória. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, um beijo para todo mundo da Escola Dona Isabel Pereira, para a professora Tatiane Freitas, que orientou esse trabalho com tanto carinho, e para os pais que concederam e autorizaram essas imagens, tá bom? Gente, a tia fica muito, muito, mas muito feliz com a participação de vocês. Então, sempre que vocês quiserem participar, peçam aos professores de vocês que entrem em contato com a tia Érica, que eu irei adorar mostrar a foto de vocês aqui. Parabéns, tá bom? Um beijo, ó. A tia fica tão feliz, chega, fica encantada. Vocês estão nota 10. As turminhas do 4º ano são maravilhosas, viu? E agora vamos revisar o assunto fato ou opinião. Então, fato, ato, feito, acontecimento, evento, circunstância. 2. O que é real ou verdadeiro? Realidade, verdade, antônimo de inverdade ou mentira. Disponível em www.aulete.com.br/fato. Opinião, número 1. O que se pensa a respeito de algo ou alguém. Qual a sua opinião sobre o livro? Então, também disponível em www.aulete.com.br/opinião. Então, para se fazer uma leitura eficiente de um texto, é imprescindível que a pessoa saiba distinguir o que é fato do que é uma opinião. Muito embora, muitas vezes, as pessoas pensam que sua opinião é um fato, mas temos que saber distinguir aquilo que é fato daquilo que é uma opinião, ok? Então, fato é algo que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira através de algum documento, números, vídeos, registro, dentre outros. Exemplo, houve aumento da taxa de criminalidade em Vila Velha, Espírito Santo. É um fato, pois tem registros dos casos e através deles pode-se fazer uma afirmação, ok? Opinião é uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode sofrer uma alteração de pessoa para pessoa. Exemplo, se aquela moça fosse mais alta, poderia jogar basquete. Será que era a tia que eles estavam falando? É uma opinião pessoal. Pode-se concordar ou não com uma opinião.
certo? No caso, se fosse eu iria concordar, porque eu acho a cesta de basquete muito alta, mas isso é uma opinião pessoal, não é um fato, ok? Observe as frases abaixo, coloque-as no lugar adequado no quadro após fazer a leitura dos comentários. Este é o melhor jornal do país. Este jornal tem mais de 8.000 assinantes. Então vamos ver aqui o comentário. Esta afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. Então, a frase que se encaixa nesse comentário é: este é o melhor jornal do país, ok? É uma opinião pessoal sobre o jornal. Próximo, essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à empresa. Então, a frase que se encaixa nesse comentário é: este jornal tem mais de 8.000 assinantes. Entenderam a diferença? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Praticando. Quero ver quem é que vai me ajudar. Vamos lá? Observe as seguintes frases. Não tenho dúvida de que Joana canta melhor que Gilberto Alves. Será? Isso é um fato ou é uma opinião? Vamos lá? A tia vai deixar vocês responderem. Vamos ver quem vai acertar. 1, 2, 3 e... Ah, é uma opinião. Há quem pense que Gilberto possa cantar melhor que Joana, certo? É uma opinião, não é um fato. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Milton e César são irmãos. Temos aqui o Milton e o César. Isso é um fato ou é uma opinião? Vamos lá? Quero ver quem é que vai acertar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ah, é um fato, certo? Então, é uma verdade inquestionável. Eles são irmãos, ninguém vai poder dizer que não são. Então, isso é um fato. Próximo. Ninguém faz bolo de cenoura com chocolate como mamãe. Isso é um fato ou opinião? Vamos lá? Quero ver se vocês vão acertar. 1, 2, 3 e... É uma opinião. Cada um poderá dizer que sua mãe faz um bolo de cenoura com chocolate melhor, tá? Então, é a opinião de cada um, não é um fato. No meu caso, eu acho que minha mãe faz um bolo de cenoura com chocolate o melhor de todos, mas essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. Luiz Gonzaga do Nascimento foi um compositor e cantor brasileiro. Isso é fato ou é uma opinião? Vamos lá? Acertou quem falou fato, ok? Muito bem! Então agora todo mundo vai beber uma água, ir ao banheiro, mas não saiam daí, que daqui a pouco temos mais aula pela frente, tá bom? Então quero já ver vocês aí do outro lado da telinha. Um beijo e até já!